Olá, meu bom dia a todos vocês, meus irmãos queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. E aí, como é que você está? Você está bem? Essa semana é uma semana diferente, né? Que é uma semana onde no mundo cristão é chamado de Semana Santa ou a Semana do Calvário, né? Na verdade, é uma semana em que aqueles que professam crer em Jesus, aceitaram Jesus, né, como Messias, como enviado de Deus, está assim com um coração mais propenso, né, mais voltado para a espiritualidade, né, para Deus, na verdade, não é? Pois é, esta semana também nós estamos estudando uma lição que esta lição vem mostrando para nós que ali no Éden, né, no Éden, quando os nossos primeiros pais decidiram, né, quebrar a aliança com Deus, desviar dos princípios de Deus, dos ensinamentos de Deus, né, o pecado, meus queridos, ele cresceu de uma forma assustadora, com uma rapidez muito instantânea, muito veloz, né? Porque o pecado é assim, o pecado é como um fermento, quando você mistura o fermento na massa, né? Então aquela levedura é uma instantaneidade, uma rapidez muito grande para fazer com que aquela massa cresça, desenvolva. E o pecado é parecido com o fermento, né? Ele cresce muito rápido, né? Quando não é cortado pela raiz. Mas Deus prometeu o Messias e ele veio, Jesus Cristo veio para cortar o pecado pela raiz definitivamente, tá? Eu quero orar com você neste momento para nós estudarmos a nossa lição. Tá? Eu estou aqui com a minha lição na mão e eu acredito que você também está com a sua lição, hoje você já estudou ou vai estudar ainda, mas vamos pedir a bênção de Deus pela leitura da palavra, né? Grandioso Deus, nosso bom Pai, obrigado, Senhor, por nesta manhã o Senhor bondosamente ter nos concedido a oportunidade de podermos acordar e o privilégio de podermos também estudar a Tua Palavra, conhecer um pouco mais das Tuas verdades, que é o pão espiritual, o pão que sacia as nossas necessidades espirituais com a esperança, com a fé, com a alegria no coração e com a paz de Cristo Jesus. Quero pedir uma bênção especial por todos aqueles que estão participando desse estudo, que o Senhor realmente, ó Deus, recompensa cada um dos teus filhos com as bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos, né, hoje é quinta-feira, né, e nós já estamos chegando ao final dessa semana, tá? E nós estamos estudando a lição de número 3, né, desse trimestre. E aqui fala, meus queridos, a maldade do ser humano. Tá? Aqui vem contando a história, né? Ontem nós estudamos sobre a punição de Caim, né? Devido ao seu pecado, devido à sua decisão de não seguir a Deus depois de tantas oportunidades, depois de tantos chamados, tantos convites para que ele pudesse arrepender dos seus pecados, aceitar, né, o plano da salvação oferecida por Cristo Jesus, né, por meio da sua morte, tá? Mas ainda assim ele tomou a decisão de permanecer com o coração endurecido, de permanecer com a sua incredulidade,
com a sua raiva, com a sua ira contra Deus, né? Caim, ele imaginava que Deus tinha que tolerar o pecado, ele tinha que aceitar o pecado, tá? Mas, queridos, Deus não compactua com o pecado, Deus não aceita o pecado, Deus tem ódio do pecado, Deus tem raiva do pecado, Deus não gosta do pecado, tá? Mas ainda assim, Deus ama o pecador. Ele me ama como pecador e Ele ama você também, embora você é um pecador, uma pecadora. Jesus ama de tal maneira que Ele veio aqui, Ele tomou sobre si, né, as nossas dores, as nossas enfermidades, que são a consequência do pecado, que são a representação do pecado, que é o pecado. Ele levou sobre si as nossas iniquidades e transgressões. Tá? Meus amados, a descendência de Caim, depois que ele decidiu desobedecer a Deus, continuar sendo um desobediente, ele então fugiu, foi embora, né? E ele, claro que ele gerou, né, descendência, mas, queridos, o pecado, quando ele, como eu falei no começo, quando ele não é cortado pela raiz, e nós só podemos cortar o pecado da nossa vida através do sangue precioso de Cristo Jesus, tá? Mas quando ele não é cortado, a tendência do pecado é contaminar todas as gerações, tá? A tendência das gerações continuar seguindo as gerações anteriores, né? E não foi diferente com Caim, tá? Com seus descendentes, com seus filhos, com seus netos e bisnetos. E assim, posteriormente, tá? Quando a pessoa não aceita Cristo Jesus e vive no pecado, ele vai contaminando todo mundo com o pecado. É como um vírus, né? Na verdade, o pecado é um vírus mesmo. Mas, meus amados, aqui vem mostrando para nós que Lameque é um descendente de Caim. Lameque era neto de Caim. Veja como o pecado ele proliferou com tanta rapidez, ele desenvolveu com tanta rapidez, tá? Que ele foi contaminando todas as gerações, né, que descendia de Caim. Tá? E o pecado, tá, ele se tornou algo assim familiar, aceitável pelas pessoas, comum. E aqui a palavra de Deus diz que Lameque, um dia, por uma razão, talvez, de um desentendimento com dois rapazes, com duas pessoas, um daqueles rapazes, de alguma maneira, ele conseguiu ferir Lameque. Sabe o que Lameque fez? Possou-se de uma arma, não sei que tipo de arma foi, e ele instantaneamente tirou a vida daquele moço. Agora, o mais interessante é que o segundo rapaz, tá? O texto não diz que ele teve nenhum tipo de reação. A única coisa que aconteceu diz que ele pisou, não sei se pisou no pé, não sei se, enfim, não sei se foi no sentido de pisar com relação à humilhação, mas o texto diz que ele pisou em Lameque, e Lameque não pensou duas vezes e tirou a vida daquele rapaz. Queridos,
vida se tornou nada desde o começo. Tá? E hoje não é diferente. Quando você liga, né, a sua televisão, os seus meios de comunicação, e você consegue ouvir tantas coisas, tanta violência, tantos crimes, que você nem imagina que o ser humano é capaz de fazer aquilo. Não é possível que o ser humano é capaz. Sabe, a vida se tornou tão banal, a vida do ser humano, tá? Tão sem valor, que não vale nada. Né? As pessoas não se consideram mais, o amor deixou de existir, acabou o amor. Na verdade, o Senhor Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor acabaria de quase todos. Isso é uma pura verdade. Tá? E todas aquelas gerações, meus queridos, que foi seguidos de Caim, né, foi crescendo cada vez mais no pecado, e eles arraigavam no pecado, seguravam no pecado, amavam o pecado, gostavam do pecado e não separavam do pecado. Até que chegou um dia que o Senhor Deus disse, não dá mais, não tem condição de segurar mais. E é a lição que nós vamos estudar a semana que vem. Tá? Exatamente os descendentes de Caim, os antediluvianos. Muito bem. Eva ficou grávida outra vez, né? Ela teve um outro filho, terceiro filho homem, e ela mesma escolheu o nome para colocar, o nome Sete, né? Que significa, para ela, o significado desse nome seria, né, o substituto de Abel, porque Abel havia perdido a vida, né, por causa do seu irmão Caim, que o tirou, que o matou, tá? E então ela colocou o nome nesse rapaz de Sete, tá? Esse moço foi um moço muito temente a Deus, que obedecia os mandamentos de Deus, respeitava Deus, seguia os caminhos de Deus, tá? E a sua geração foi totalmente diferente. A geração de Sete, né, veio Enoque, na verdade Matusalém, Enoque, né? Homens tementes a Deus, homens, né, que odiavam o pecado, que não gostavam do pecado, homens que esperavam a vinda de Jesus, a vinda do Messias, tá? E esses homens sabiam que o pecado era uma miséria, o pecado era uma desgraça, o pecado era uma destruição, ele era destrutivo, ele acabava, ele arrasava com tudo. E eles não gostavam do pecado. Eles não viam a hora do Senhor Jesus vir para dar um fim e terminar com a história do pecado. Tá? E queridos, Jesus, ele veio da descendência de Sete. Tá? O cumprimento da profecia foi cumprido. Jesus veio. E da descendência de Sete. Se a gente pegar a genealogia, Jesus, a gente vai chegar a ter, né, a ter Sete ali, depois até Adão. Muito bem, meus queridos, a lição que nós poderemos aprender nesta manhã, através da leitura que nós estamos fazendo, a base do nosso estudo é Gênesis capítulo 4, verso 17 até o verso 24, né? A nossa lição traz para nós, meus queridos, 2 pontos importantes. O primeiro deles, nós precisamos aprender que Cristo Jesus nos chamou, embora pecadores como nós somos, mas não para viver no pecado, não para amar o pecado, não para associar com o pecado, porque o pecado ele traz um grande sofrimento para o coração de Deus, porque ele faz você sofrer,
ele destrói a sua vida, sabe? O pecado é como uma droga. Quanto mais você participa, quanto mais você usa, mais cedo você é ceifado. Mais cedo a pessoa vai para o sepulcro. Porque o pecado ele é destrutivo. Ele corrói, ele acaba. Tá? É por isso que Deus tem ódio do pecado, porque o pecado ele é destrutivo, ele destrói. E Deus não quer que você seja destruído. Deus não quer que você morra, que você se perde eternamente. Deus não quer. É por isso que ele odeia o pecado. Tá? E você foi chamado por Deus, você foi chamada por Deus para não viver pecando. O pecado, ele pode até acontecer na minha vida e na sua vida como um acidente. Tá? Eu escrevo essas coisas, disse o apóstolo São João, para que vocês não pequem. Cristão não é para viver no pecado. Tá? Mas se vocês pecaram, ou seja, se acontecer um acidente, que você vier a pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Tá? Queridos, Jesus, ele perdoa você. Jesus, ele esquece do seu histórico passado. Ele purifica você, ele limpa, tá? A consequência do pecado, da nódoa do pecado, tá? Ele limpa. E ele te dá poder para você não viver pecando. Tá? Queridos, a outra lição importante aqui que eu quero tirar nesta manhã é uma lição muito importante. Essa lição vem mostrando para nós que o único remédio, a única solução para resolver o problema do meu pecado e do seu pecado é o sangue precioso, santo de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. E Jesus pode lavar você e limpar neste momento, nesta hora, quando você aceita esse sacrifício de Cristo Jesus, e imediatamente, instantaneamente, você é purificado do seu pecado. Não importa o tamanho do seu pecado. Isso é o que a lição quer passar para nós. Você pode ter esta certeza. Tá? E desta maneira, queridos, você vai estar cada dia aos pés de Cristo, buscando a Cristo, preparando para receber agora não um Cristo que virá morrer, mas um Cristo que virá como Rei. Muito em breve ele voltará. Que Deus te abençoe, tá? Que você esteja pronto naquele dia, quando ele voltar. Queridos, enche o seu coração da palavra de Deus. Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tenha você um ótimo dia, uma ótima quinta-feira, na paz de Cristo Jesus. Amém.